realmente bastante emocionante do que o Sandro Silva acabou fazendo com toda essa família. Acompanhe e eu volto já já. Bem, meus amigos, nós estamos com a dupla Miri e Mislene e a história que elas têm para contar é qualquer coisa de revoltante. O Sandro Silva, o Elvis, que eu comecei até a brincar que é o Bento Carneiro, né? O vampiro brasileiro que... Ele quase acabou, não só com a dupla, mas com a família delas. Vou começar contando para Miri como é que ele aproximou de vocês. Então, Rubinho, primeiramente fico muito feliz da sua presença aqui conosco. E a gente conheceu ele, na verdade, ele entrou em contato conosco, porque nós viemos em Indaiatuba fazer um show para Valentina Caran, que está fazendo 15 anos da festa da empresa dela. Nós viemos, fomos convidados por ela, cantamos aqui, e aí fizeram uma filmagem. E dessa filmagem, não sei como foi parar nas mãos dele, do Sandro, e ele assistiu e ficou louco. Aí entrou em contato com a gente, na filmagem tinha um telefone, ele entrou em contato falando assim... se a gente conhecia o trabalho dele, que ele tinha uma gravadora, perguntou se a gente já tinha gravadora para poder lançar, que ele estava interessado na dupla da gente ser um produto da gravadora dele. Inclusive até de patrocinar a dupla e levar a gente de São José do Rio Preto, que era onde nós morávamos, para cá, para Indaiatuba. Então aí ele ligou, a gente conversou, ele foi até lá, viajou para lá, né, de ônibus, e lá a gente conversando com ele, ele mostrou tudo, realmente ele tinha gravadora, mostrou o site da gravadora, mostrou as filmagens que ele tinha de outros programas de TV que ele havia ido, e aí a gente firmou um contrato onde ele prometeu para nós, que ia dar casa, comida, aluguel, tudo gratuito, a estadia nossa aqui na cidade, e em troca a gente iria fazer os shows para ele pela gravadora dele. Né? Então nós firmamos isso e ele falou, olha, vocês não precisam levar nada daqui de Rio Preto, eu vou alugar uma casa para vocês, vou imobiliar a casa, vocês só me dão o CD, eu vou lançar o CD pela gravadora e a partir de hoje vocês é um produto da gravadora. Então tudo que acontecer de show, a gravadora é quem vai bancar. E a gente aceitou. E aí foi onde a gente caiu nesse golpe, infelizmente. Vendemos tudo que tinha lá e viemos para cá, para Indaiatuba. É isso que eu ia tocar para a Milene. Venderam tudo. Queria que você contasse, seu pai e sua mãe acreditaram no trabalho, venderam tudo. Queria que você contasse, venderam tudo o quê? Explique para os nossos amigos. Bom, a gente tinha uma vida, né, querendo ou não, lá em Rio Preto, e eu fazia faculdade de publicidade e propaganda, tranquei minha faculdade. Na verdade, a gente canta desde pequenininha, o pessoal já conhece a trajetória da Miri e Mislene, e a gente viu naquela oportunidade a realização daquele sonho que a gente sempre esperou, a gravadora ver o CD que tá lançando no mercado, né? E pai e mãe sempre juntos, sempre apoiando o sonho, esse sonho, e foi a família inteira concordou. E foi aí que a gente vendeu casa, vendeu móveis, até porque ele pediu para não trazer nada, que ia ter tudo lá, né? Viemos só com o carro e as roupas e a viola e violão. E a família toda veio junto, pai, mãe e nós três, eu, a Miri e mais uma irmã. E chegando aqui, não tinha casa ainda, né? Ele falou que estava pintando, estava reformando a casa que a gente ia ficar. A gente ficou na casa dele. Nesse período de 1 mês, 40 dias mais ou menos, foi nesse período que a gente conviveu lá com eles e viu algumas coisas bem estranhas lá. Você contasse, o que você viu de estranho? Vocês viram de estranho? Olha, primeiramente, por ele morar numa casa terra razoável, a gente achou estranha assim, a alimentação deles. Muito, como eu posso dizer, Miriam, muito básica. Eles faziam arroz, aquela panela de arroz esquentada a semana inteira, sabe? Mistura quase não tinha. Não querendo falar, mas ele, por ser uma pessoa assim da mídia, que a gente viu nele um empresário, dono de gravadora, a gente comeu muito mal lá. Passou muito mal mesmo. Isso aí a gente achou bem estranho. Passou apuro, né? E fora isso, a gente via algumas reuniões deles, né? A princípio só tinha 2 mulheres. A Paula e a Sandra, que no início ele não falou pra gente que era a esposa. Falou que a Sandra era a mulher dele e a Paula era a secretária. Depois que a gente foi descobrir que as 2 eram esposas dele. E ele dizia, não, eu posso ter quantas esposas eu quiser desde que eu tenha condições de manter elas. Né? Então a gente viu que não tinha condições nenhuma, na verdade. Depois a gente ficou sabendo que essa chácara, essa casa que ele morava, ficou também pagando aluguel. E pelo que a gente pode supor que ele vai de casa em casa, fica devendo e sai, vai pra outro, e vai pra outro, vai pra outro. Então ele é assim. Então voltando à reunião que a gente viu, uma passagem bem estranha foi quando a gente percebeu que eles estavam se reunindo e dentro de um cálice de vinho
ele pegou uma gota de sangue de cada pessoa do grupo dele, acho que do Daniel também, da Sandra e da Paula, e tomou, junto com o vinho, a gota de sangue. A gente achou bem estranho. Outras ocasiões também a gente ouvia. A Paula, inclusive, ela dizia que recebia uma entidade, uma cigana chamada Rosa. Ela encarnou pra gente, conversou com a gente como se fosse essa cigana. Será que é a Sandra Rosa Madalena? Ela dançou pra gente, tipo assim, sabe, essa música da Sandra Rosa Madalena. Então, o Sandro próprio falava que recebia uma entidade chamada Morca Mushiba, falava que era um demônio. E isso, a gente foi ficando, sabe, né? Que ele tem os filhos pequenos, a Paula também tinha os filhos na época menor de idade. Ele tem um filho, acho que de 5 anos, né, com a Sandra. E a gente ficou abismada porque tudo que ele fazia, arrancar sangue, tomar, falar dessa entidade, era na frente do menino. Tenho certeza que o menino agora, mais pra frente, vai ter sérios problemas psicológicos. Aí terminou dessa forma, e a casa não ficava pronta, pronto, vocês deram, presta atenção nele. E fizeram, ele fez o que daí? A gente queria sair dali, a gente queria sair correndo daquela casa, né? Nossa, a gente via coisas assim que ficava arrepiada. A gente fala, Sandra, e a casa, né? Quando tá pronto, a gente vai mudar pra lá. Até então a gente achava que ia ser tudo normal. Fora esse problema dele, é uma questão dele, uma religião dele, a gente respeitava, né? Mas não interferindo conosco. Até que ele falou, não, tá pronto, vamos lá, Namorada do Sol, um sobrado. E beleza, a gente se mudou pra lá. Não tinha móveis nenhum, a gente dormia num colchão no chão. TV, móveis, a gente ganhou tudo dos amigos que a gente fez aqui em Indaiatuba, que a gente até então não conhecia ninguém. E beleza, no primeiro mês tudo cumprido. Pagou aluguel, fez compra, a gente foi no mercado, fez o carrinho que a gente queria, comprou tudo, beleza. Só que foi passando o tempo, não tinha show, não vinha. Os shows que ele falava foi cancelado. O show de Minas, que ele havia falado que tinham 10 shows fechados em Minas, não existia. E a gente foi achando aquela situação estranha, a gente começou a perder o dinheiro todo que a gente trouxe de Indaiatuba, de Rio Preto, que a gente tinha vendido as coisas, foi andando, a gente foi gastando, e o segundo mês de compra não veio. O aluguel a gente não sabe a situação, porque era ele que cuidava direto com a imobiliária, então a gente ficou morando lá. Até que a gente chamou ele para conversar, né? Depois que a gente viu que o CD que a gente tinha dado nas mãos deles para ele publicar veio de uma forma totalmente pirata, assim, gravado em computador, sem código de barra, queimado com fogo, péssima qualidade, não dava nem pra você vender, a gente tinha vergonha de mostrar aquele CD, né? Horrível, horrível. A gente ficava na real, falou, isso não é gravadora, cadê o código de barra, isso não é nada disso, sabe? Então aí a gente chamou ele pra conversar, falou que a gente tava passando dificuldades, falou que a gente precisava cantar, fazer show pra gente conseguir dinheiro. Foi aí que ele falou, olha, realmente eu trouxe vocês pra cá, mas eu tô sem condições agora, eu não tô podendo bancar mais vocês, pagar alimentação, então vamos fazer o seguinte, o seu João, que é o meu pai, nosso pai, né, que tem já facilidade de vender, é o empresário de vocês, porque meu pai era empresário lá em Rio Preto, ele vendia shows, pode ir atrás, se vocês conseguirem, o que vocês conseguirem eu não quero nada, pra vocês se manterem aqui, até eu me arrumar na minha situação financeira. Ele deu esse aval pra gente. Foi aí que a gente começou a correr atrás de alguns lugares, algumas portas foram abertas aqui, e a gente conseguiu, né, se estabilizar e tal. E o Sandro se afastou da gente completamente, a gente não teve mais contato com ele, e a gente até deu graças a Deus que a gente se desligou. Porém, a gente não fez nada, né, de contrato, de nenhuma ata para oficializar isso. Aí vem a surpresa, a gente fez um festival, a gente participou de um festival de viola da Secretaria de Cultura aqui em Rio Preto, aqui em Indaiatuba, e a gente ganhou, né, como melhor intérprete. E saiu em todos os jornais, fez matéria da Miriam Mislene, que é uma dupla que veio de fora e tal, morar em Indaiatuba. Foi aí que a gente teve uma surpresa, chegou na nossa casa uma citação do Sandro Silva, pedindo direitos desse dinheiro que a gente ganhou no festival, porque a gente era exclusiva dele. Segundo ele, a gente teria que dar esse dinheiro para ele. Nós quebramos o contrato. Ele falou que a gente quebrou o contrato porque havia a cláusula assim realmente que a gente só podia fazer show em benefício da gravadora, que a gravadora tinha que agendar. E como ele liberou a gente, nós fomos, foi até um show pequeno. E aí ele foi lá no rapaz do show, né? Não vou nem citar agora onde foi o estabelecimento, mas ele foi lá, o rapaz na inocência falou, não, elas fizeram, quanto foi o cachê? Falou o cachê, deu o RG, fez uma declaração e ele com essa declaração entrou na justiça, falando, foi quebra de contrato. Elas fizeram um show sem a minha permissão. E aí, nessa época, o oficial de justiça veio e falou que a gente tinha que entregar a casa, que nós já não tínhamos mais vínculos com ele e ele não tinha mais obrigação de nos sustentar, sendo que ele nem estava mais sustentando, porque a gente quebrou o contrato. E aí a gente ficou nessa, né?
não tinha para onde ir, casas para alugar é muito alta, não tínhamos, como que fala? Fiador nenhum, a gente estava desesperado, ia ser despejado. E aí a gente correu atrás dos amigos, aí que os amigos realmente souberam a nossa situação, a gente estava passando fome. A gente, como ela falou, a gente vendeu tudo e o pouco dinheiro que a gente tinha, a gente gastou para se manter. Nós não podíamos trabalhar, não podíamos cantar, porque por causa daquela regra, sem antes da gente falar com ele. Então, meu pai, minha mãe tentando arrumar emprego, a gente gastou tudo e começou a passar fome, infelizmente. Lembro até foi muito triste, olha, toda a minha vida, assim, da gente, meu pai e minha mãe sempre educou a gente, nunca faltou nada, mas a gente nunca passou uma situação tão difícil como foi essa. E a gente morava no sobrado e tinha na esquina uma quitanda. Inclusive até ele fez uma compra lá pra gente nessa quitanda. E teve um dia que a gente não tinha o que comer, não tinha arroz, não tinha feijão. E minha mãe desceu lá na espreita, né, no escuro, quando todo mundo já tinha fechado, pra revirar o lixo, pra poder pegar os legumes, porque a gente não tinha o que comer. Meu Deus do céu. E agora? Como é que vocês estão? Pois é, graças a Deus o mal tem mal que vem para bem. A gente está em Indaiatuba hoje, com um nome bem feito aqui, graças a Deus, bastante público. Eu estou fazendo faculdade de medicina veterinária, realizando um sonho. Eu falo, se a gente não tivesse vindo para cá também não teria acontecido tudo isso, né? A gente está na justiça com processo contra o Sandro, fizemos boletim de ocorrência, inclusive por estelionato, pelo CD. E tá na justiça, vamos aguardar. E tenho certeza que essa ocorrência dele vai ajudar bastante na nossa causa. A gente espera que, sei lá, ele reflita pelo que tá fazendo, porque não é normal a pessoa fazer isso. Tem algum distúrbio, né? Apesar da articulação dele, de boa comunicação, é uma pessoa que acredita em muita coisa que não existe, né? Então, ele acredita na mentira dele, né? Ele acredita na própria mentira que ele faz. Eu acho que mais problemático ainda, ou mais doente ainda, são as pessoas que acreditam nele e convivem com ele. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. Vocês acreditam que em algum momento ele achou que vocês poderiam ser as mais duas esposas dele? Sim, com certeza. Não assim oficialmente, assim, nada muito hostil, nem nada assim escancarado, mas sutilmente já deu a entender várias vezes, perguntando perguntas muito íntimas sobre a gente. Uma vez até tem uma passagem que eu fiquei doente com gripe e ele me levou juntamente com meu pai ao posto de saúde. Eu estava muito mal, estava quase desmaiando. Ele me perguntou se eu queria que ele me passasse o dom da imortalidade para eu ser imortal. Meu Deus. Então a gente fala, depois que eu acho que ele tentou, né, fazer com que a gente aceitasse esse lado dele, como a gente ficou fechada, não aceitou, ele viu que não teria chance alguma, e como ele viu que não teria mais a terceira esposa, no caso, ele deixou a gente jogada na cidade. Foi aí que a gente ficou abandonado. Para encerrar essa entrevista, vamos fazer o seguinte: ele era o Elvis brasileiro, Bento Carneiro, o Rei Gari, está preso. Vocês seguiram o caminho do bem. Então vamos fazer o seguinte: as duas que não quiseram ser cavado com o capeta, qual o telefone para contato? Porque aí vai aparecer um monte de show. Ah, que bom, a gente agradece a oportunidade. O telefone para contato, o pessoal que quiser levar a Miriam Mislene conhecer o nosso trabalho, é o DDD 19 aqui da cidade, 3312-2087, 3312-2087, ou 9418-4726 também, pode encontrar contato com a gente que nós vamos aí fazer o show para vocês. E com certeza, não tem nada de magia negra, não tem nada de capeta, não tem nada, é só o bem. E pode ter certeza que quem faz o bem pode... O tempo de Deus é diferente do nosso. Na hora certa vai acontecer, tá? Com certeza, viu, Rubinho? A gente agradece muito a você. E como a Mislene falou, a gente só fica triste, né? Porque infelizmente tem crianças lá. E até a gente não comentou, mas na época as crianças não sei se eram obrigadas ou não, mas elas ficavam adulando ele, passando a mão na cabeça, toda hora fazendo carinho, parece que era uma exigência dele. Então, como se fosse Deus, escreviam cartas e tem até fotos que a gente comprova das filhas da Paula, passando a mão na cabeça dele, toda hora, onde ele sentava vinha uma e já começava a fazer carinho. Então a gente achou essa quase coisa de doença. Então a gente espera que essas crianças possam ter um futuro melhor, né? Tá certo. Tem algum clipe de vocês? De música ou é só o CD? Tem no YouTube vários vídeos. Se você quiser escolher um também para estar passando aí no seu programa. Pro meu programa, vamos encerrar com o clipe deles?
E vamos pedir para o Cezão também tocar, tá bom? Boa sorte para vocês. Obrigada, Rubinho. Quem quiser conhecer Miriam Islene, procura aí Miriam Islene nas redes sociais, Facebook, Twitter, os vídeos no YouTube. E obrigada, Rubinho, pela sua presença aqui na nossa casa, toda a sua equipe, sejam bem-vindos. E a gente está aí disposto também a ajudar a polícia. Se quiser qualquer ajuda na investigação, a gente está aí. Tem uma passagem na TV dele também, né? Sim, ele falou que tinha um programa de TV, né, uma rede de TV chamada TV Gama e rádio também. E ele ofereceu pra gente esse cargo da gente criar um programa e até ofereceu pra gente o salário de R$1.000, que a gente nunca viu esse dinheiro. E a gente se empenhou, entendeu? Fez o programa, foi gravado 8 edições do programa, mas a gente nunca viu em lugar nenhum. Ele falava que era transmitido pela UHF, falou os canais, tudo. Falou que era afiliado à rede NGT. Aí só depois que a gente caiu em si, foi ligar pra rede NGT, eles falaram que não tem filiação nenhuma e nunca ninguém viu esses programas. E a gente gravou, fizemos, a gente tem 8 edições desse programa editado, inclusive o Daniel, que foi preso, era o câmera, e até hoje a gente não soube. Então a gente foi um trabalho que a gente fez assim à toa, né, e não recebemos também por isso, não foi cumprido a parte do acordo dele.